Parece que a morte não quer que conversemos facilmente assim. Deixa eu me apresentar mais uma vez. Meu nome é Alerquim. Ou melhor, Alerquim é o que eu sou. Você, se quiser realmente me chamar de alguma coisa, me chame de Jester ou Alerquim. A última vez que eu estive aqui com vocês, eu estava contando uma história, mas ela acabou não ficando gravada completamente como eu queria. Infelizmente, algumas coisas aconteceram e atrapalharam. Então, eu decidi lembrá-los, trazer um pouco à sua memória aquilo que aconteceu. Claro, isso é um método utilizado contra o esquecimento. Para quem não sabe, este é Caronte, a Crônica dos Penitentes. E aqui nós conversamos sobre a morte e como ela aceitou pessoas inúteis para trabalhar e, de certa forma, ajudar em seus planos. Eu lembro que tudo começou com uma pessoa banhando em um rio. E aí, ela foi tragada. Seus braços ficaram pesados. Suas pernas não conseguiam mexer mais. A agonia da falta de ar e dos pulmões enchendo de água. Era o doce abraço da morte chegando para avisar que ele estaria ali por aquela pequena criança. Sim, todos somos crianças diante da morte. Mas alguns de nós, se você está vendo isso, provavelmente pode se encaixar naquele perfil que a morte deseja. Pessoas que não têm uma vida boa e apenas desperdiçam esse maravilhoso dom que ela te deu. Pessoas que às vezes conseguem até construir alguma coisa. Construção, seja de uma carreira ou qualquer outra coisa que ache que é importante, mas vivem se sentindo vazias por dentro. Sabe aquelas pessoas que perguntam: você sabe com quem você está falando? Provavelmente tem uma vida de merda, uma vida que vai ser jogada fora. Talvez porque escolheram apenas ter um título, ou talvez porque não sabem ver a vida que foi lhes dada. Eu sinto o cheiro de longe de pessoas desse jeito. Isso é a coisa mais importante que você tem que. A morte é justa. A morte é benevolente. E para pessoas assim, ela tem uma forma única de punir e ensinar. Bem, você deve estar estranhando um pouco essa visão que está tendo. Mas essa pode ser uma das visões, das milhões de visões que a morte pode se apresentar a você. Não, eu não sou a morte. Eu sou um trabalhador, um penitente. Eu sou um ceifeiro. Estou contando a história de outros ceifeiros que eu conheci e hoje vou explicar um pouco sobre tudo o que aconteceu na nossa história, mas que, por ironia do destino, não ficou gravado na história. Como eu disse, tudo começou há muito tempo em um rio. Egito.
quando eu andava pelas beiras daquele rio negro. Não, não no Egito, mas em outro mundo, onde aquele rio é a prova existencial de que o esquecimento é o maior medo que podemos ter. Sim, nós, ceifeiros, também temos os nossos medos. E o principal, compartilhado com todos os seres humanos, inclusive com você. Ora, lembre bem, aquele cara que quer saber, você sabe com quem está falando. Ele fala isso porque tem medo de ser esquecido. A morte hoje em dia é algo até banal. De fato, aconteceu muitas vezes de muitas pessoas morrerem, mas mesmo em tempos antigos, nenhuma chegou ao nível que nós temos hoje. Tantas pessoas vivendo uma vida de merda e recebendo uma segunda chance de viver. Nunca tivemos tantos ceifeiros como temos agora. Talvez isso seja um prenúncio do fim. Talvez seja o apocalipse ou coisa mais elaborada do que um simples texto. Não sei no que você acredita, mas eu vou lhe contar uma história real, quer você acredite ou não. Como eu dizia, às margens do Rio Negro, o rio Styx. Decore bem esse nome, pois é pra lá todas as almas que são esquecidas vão. Nos tempos antigos, os gregos tinham a mania de colocar duas moedas, uma em cada olho do morto e uma terceira dentro da boca. Essas moedas eram chamadas de óbolos, as moedas de prata que o ceifeiro iria pegar como pagamento por essa travessia no rio. Infelizmente, as pessoas começaram a perder este hábito tão saudável e os mortos tiveram que começar a pagar essa própria dívida. Toda pessoa que existe possui uma virtude e possui um pecado. Existe também uma máscara, aquilo que serve entre esses dois caminhos. 3 moedas, uma para cada uma dessas faces. Aquela face mais benevolente e a face mais terrível que qualquer um tenta esconder. E claro, a terceira, que é um equilíbrio natural para que as pessoas simplesmente não se entreguem para um lado ou para o outro. Todo morto tem essas 3 moedas. São os últimos resquícios daquilo que ligava a sua alma no mundo. Como eu posso dizer? O nosso trabalho é colher essas 3 moedas. Então, pode ser que quando você voltar para a sua vida, você se encontre às beiras do rio Estige. E como em nossa história, eu encontrei uma dessas almas. Estava tentando sair, estava se debatendo. E claro, nós que estamos aqui há mais tempo, somos, por um pacto de honra, obrigados a recolher essas almas e ensiná-los. Afinal, não queremos ninguém dando nenhum tipo de trabalho para nós. Trabalho no sentido de atrapalhar aquilo que nós fazemos. Assim que encontrei aquela pequena alma, eu pensava, pode ser apenas um pequeno mortal. Mas meu pouco convívio com ele foi me entregando muito mais. Uma criança conseguiu, ou melhor, foi jogada no rio do esquecimento sem ter o direito de passar pelos jardins. Não, isso não é comum. As crianças são puras, almas que são preparadas
para fazer a passagem. E claro, nenhum de nós sabe como é que é dentro dos jardins que elas ficam. Isso me chamou muita atenção. Mais do que deveria. Afinal, é uma aberração neste mundo. Uma criança que se tornou de almas assim como eu. Bem, eu comecei a conversar com ele a respeito de algumas coisas básicas. As 3 moedas, por exemplo. Você pode pensar que elas são tudo para um ceifeiro. E na verdade, são quase tudo. Quando você ainda tem as suas moedinhas, você pode ter um vislumbre daquilo que você sentia quando era vivo. A sua virtude, os seus medos, tudo. Aquelas pequenas moedas que vão se esquecendo assim como você pode ser esquecido. Claro que ela não perde o poder e a utilidade, mas os sentimentos que ela te traz são temporários. E quando você se torna uma criatura, ou melhor, uma dádiva, como eu, sentimento é uma coisa muito rara. Você não sente mais nada, nem amor, nem ódio, nada. Você é apenas um saco vazio que anda para colher almas. Quando você as colhe, aí sim, você pode compartilhar essas almas, todos os sentimentos que ela voltar a se sentir viva. Mais uma. Talvez seja a coisa que mais vai fazer você se aproximar de sentir de novo. Claro, tudo nessa vida tem um preço. E o sentimento é uma das coisas que você perde assim que você se torna sem fim. Olha só. Aquela pequena criança foi ensinada a respeito de como é esse trabalho, de como funciona esse mundo. As 3 moedas, além de sentimentos, nos permitem usar certos dons, dádivas que a morte dá para cada um de nós. E, inevitavelmente, tudo tem seu preço. Uma moeda para ativar qualquer um desses dons. Mas nem tudo é perdido. Você pode pensar que essa vida que vivemos é horrível, e não é. Toque, cheiro, gosto, todas as sensações corporais. Tudo que é habilidade que o ser humano tem são ampliadas. E nós conseguimos fazer aquilo que nenhum humano faz. E, para ser justo, ajudar as almas colhendo essas moedas nos traz muito prazer. Mesmo que por um momento ínfimo, apenas uma pequena fração daquilo que era. Você vai sentir um pouquinho quando fizer também esse trabalho. Mas ajudar essas almas a fazerem a passagem também nos traz um senso de satisfação. Claro que não fazemos isso por puro altruísmo. Todos nós ganhamos algo, nem que seja a oportunidade de uma vez ao dia, mês ou no ano. Depende de como você quiser trabalhar. Você sinta também pouco essas sensações que são um vício para nós. Claro, a gente costuma dar mais valor àquilo que a gente perde. E, querendo ou não, as emoções valem muito. E a gente às vezes estraga. Às vezes por escolher odiar
pessoas tão próximas a gente. Às vezes, por ser mesquinhos, ser tolos. E aí é que vem o maior aprendizado: a morte. Quantas vezes você não viu as pessoas dizendo: "Oh, mas ele era maravilhoso, mas ele era uma pessoa magnífica." E por que você não disse isso pra ele quando ele estava vivo? Depois que acabou? Tarde demais. Pense bem em suas ações a partir de hoje. Mesmo que você não esteja morto ainda, um dia você vai estar. E você pode partir, deixando uma bela vida para trás, com grandes feitos, ou ter pendências e ter que fazer uma espécie de trato com um ceifeiro para ter uma passagem mais tranquila. Voltemos um pouco à história que eu estava contando. Eu preciso contar um pouco sobre a nossa vida e sobre a história que estava contando para que tudo faça sentido. Afinal, tenho certeza que dessa vez ficaremos gravados na história que precisamos. Se você estiver em Sete Além, que é a cidade onde os ceifeiros residem neste mundo, que não está nem mesmo no mundo dos mortos e nem mesmo no mundo dos vivos, porque o mundo dos vivos ficou para trás e o mundo dos mortos existe além do vestígio. E aliás, ninguém sabe como é que é. Alguns dizem que pode ser o céu ou o inferno, outros que você vai reencarnar. Eu não sei no que você acredita, mas outro lado, mistério. Porque se você olhar para o vestígio, vai ver uma densa neblina sobre as suas águas negras que não te permite ver nada, nem para o fundo, nem para a outra margem. Mas tome cuidado ao fitar muito tempo este maravilhoso rio. Lembre-se, o Estige é uma das formas que a morte encontrou para nos lembrar. Temos que ser lembrados. Este é o rio do esquecimento. E se você olhar muito para ele, pode sentir uma atração mortal de querer pular dentro dele e ser esquecido, como qualquer um outro que esteja lá dentro. Também é possível você escutar os gritos daqueles que estão lá dentro. Mas não se engane, as almas esquecidas não estão lá só para pedir ajuda. Se você entrar no rio, elas vão te puxar, porque você vai ser a única esperança que elas têm de sair de lá. E claro, tudo nesse mundo, preço, tudo tem uma troca. A alma deles pode fazer essa troca pelo seu lugar, ou pode ser que elas briguem tanto que ninguém consiga sair, nem mesmo você. Se você continuar caminhando, vai perceber que esse rio parece uma grande praia. É um cenário fúnebre, com as areias negras que se misturam com aquela água também negra. Se você não tomar cuidado, pode ser que você esteja andando dentro do rio e nem perceba. Mas se você andar, mantendo ele sempre à sua esquerda, imaginar um pequeno porto em algum lugar, uma hora você vai chegar no Porto de Caronte, o lugar onde as almas que estão esperando para fazer a travessia ficam quando já estão prontas. Claro, Sete Além é uma cidade muito grande, gigantesca, cheia de coisas e mistérios. Para você andar por ela, a sua intenção é a coisa que mais importa. Como diria
um famoso gato. Para quem está perdido, qualquer lugar que vá é o caminho a se chegar. E se você não souber onde quer ir em Sete Além, inevitavelmente você vai ficar perdido. Por isso, aquele ceifeiro que estiver andando próximo ao X e vê outro querendo sair, tem essa missão moral, essa honra de iniciar os jovens neófitos nessa jornada e ensiná-lo o mínimo para que ele não se perca. Claro, não queremos ceifeiros andando por aí sem saber o que devem fazer e quando devem fazer. A nossa mãe, muito benevolente, mas ela costuma brincar com umas maneiras tão incrivelmente sádicas que você pode se espantar. Nesse porto existe um barquinho. Claro, barquinho é uma forma de falar, é uma embarcação linda. Aquela madeira negra que emana um poder desconhecido. É a embarcação que muitos dizem que foi deixada pelo mais famoso ceifeiro, Caronte. Aquele que fazia a travessia dessas almas. Não se engane, muitos ceifeiros acreditam que podem andar nesse barco e dominar os poderes que ele deixou impregnado nessa relíquia. Aliás, ele deixou deste lado do rio duas grandes relíquias. Uma, o seu barco, e a outra eu vou contar mais à frente. Aqueles que se atreveram a andar neste barco entraram no rio. Depois de 2 ou 3 dias, o barco retorna sem ninguém. Claro, ninguém tem o poder de dominar a morte. Eu, pessoalmente, gosto de dizer, Caronte era apenas um ceifeiro, mas sim personificação da morte. Isso conseguiu deixar relíquias tão poderosas e ensinamentos para todos os que viriam depois dele. Claro, nunca sabemos se ele foi o primeiro ou se ele era o mais poderoso, mas notoriamente, com certeza, o mais famoso. Aquele garoto que estava comigo aprendeu isso de uma forma bem instintiva. Aquele desejo de se atirar no rio ainda não existia, mas ele sentiu os perigos dele. Decidi que iria levá-lo para a cidade, apresentar um pouco alguns lugares para que ele conhecesse como é que funciona a Sete Além. Se você estiver bem atento, sua intenção é o que vai lhe ajudar a chegar nos lugares. Isso serve se um dia você ficar preso lá. Não pense que os vivos não são levados. Sim, ainda vivos que podem ser encontrados. Mas se eles não souberem onde chegar... Falando nisso, os vivos. Os vivos e suas moedas, para ser mais específico. Um humano que consiga pegar uma dessas moedas vai utilizar uma das capacidades que ela tem, que nós ceifeiros usamos, que é a capacidade de se esconder da própria morte, a capacidade de fugir desse esquecimento. Você não sabe como isso é uma dor de cabeça e um grande problema pra gente. Ter que recuperar essas moedas e por muitas vezes ainda encaminhar esses malditos necromantes. Mas isso vai ficar para uma outra hora. Não é o que importa por enquanto. Nós estamos falando de Sete Além, não dos perigos que existem no mundo humano. Em Sete Além você vai encontrar
no meio da cidade, muitas coisas para se vender. Foi o segundo ponto onde eu levei ele após começar nossa jornada lá por dentro. Claro, o primeiro foi uma grande estátua de Caronte que fica no meio da cidade próximo a esse centro. A estátua carrega consigo uma gadanha feita de ossos santos. Eu vou dar um spoiler. As costelas da caveira que estão incrustadas nessa maravilhosa foice possuem dano por uma lança. Já cabeça, os braços, as pernas, cada um vieram de um santo diferente que os humanos gostam de chamar de iluminados, profetas, messias, terminologias que eu não me importo muito. E se você parar para analisar aquela foice, quem sabe você não descubra de quem são esses ossos. Esta é a segunda relíquia de Caronte. E não se engane, você nunca deve tocá-la. Bem, perto dali, temos o centro da cidade com suas maravilhosas lojas. Sete Além é uma cidade gigantesca, como eu disse. Uma hora, você pode estar dentro de uma grande metrópole. E em segundos depois, como um passe de mágica e a sua movimentação sinistra, você pode estar dentro de uma pirâmide. Bem, quem sabe como é que ela é formada. Mas a cidade de Sete Além vai sendo construída por várias eras, vários lugares e várias nações. Então, não se preocupe, você vai achar de tudo e de todos. E é extremamente normal você ver pessoas de vários lugares, etnias, cores. Esse corpo que você ganhou ao sair do Rio Stige é uma lembrança para que você tente identificar o que você vai ter que fazer. Aí nós vamos voltar um pouco à nossa cidade. Ali, naquelas lojas, você compra de tudo o que precisa. Tudo que você consegue trazer ou levar para o mundo humano. Claro, tudo tem seu preço. Você vai entender isso. Uma moeda ou um favor. Você escolhe como quer pagar. Se você dever um favor para alguém, ele pode lhe cobrar a qualquer momento, em qualquer lugar, e pode ser qualquer coisa. Você vai estar vinculado pela sua palavra. Tem que fazer aquilo que o seu contratante estipular. Então, escolha bem como você vai pagar as suas compras e fazer as suas trocas em Sete Além. Tudo tem seu preço e às vezes pode sair muito caro. Claro, por favor, uma moeda são duas coisas de valores inestimáveis para nós. Mas você tem que pensar bem se você vai dar sua última moeda, porque para ir para o mundo dos humanos, você tem que pagar uma moeda por dia. Então, se gastar até o seu último pequeno bolo, você não vai conseguir mais ceifar e vai ficar preso, esperando que o esquecimento te ache. Você não vai se esconder. Falando em esquecimento, como você pode ver, meu rosto é um pouco marcado. Isso são as máculas que vêm com os ossos do ofício.
Existem algumas regras que nós não podemos quebrar. E toda vez que nós insistimos em fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira que a morte decide para ser feita, nós cometemos de maneira mais simples de se entender, um pecado. Cada pecado tem um peso. Esse peso você sente na sua própria pele, se tornando cada vez mais um ser esquecido, defunto. Não sei. Não sei como é que você vai se transformar, mas inevitavelmente você vai ter dessas marcas. Não se preocupe. Uma vez por ano, os ceifeiros mais antigos fazem um grande baile. E ali você vai conseguir expiar os seus pecados. Digamos que é mais uma das faces que a Mãe Morte tem para dizer o quanto ela é benevolente. Você estraga a sua vida como você quiser, mas eu prefiro viver a minha. Aliás, essa vida que nós temos também tem um preço. Nós somos devedores da morte. Somos penitentes. 30 moedas de prata. É aquilo que nós precisamos para poder pagar a nossa travessia. Se você quiser ir para o outro lado, claro. Tem muitos ceifeiros que encontram a maneira melhor de viver e existir. Tem muitos ceifeiros que acreditam que continuar ajudando as almas é o melhor caminho. Claro, eu não julgo ninguém. Cada um é dono do seu próprio nariz e sabe como vai viver essa vida diferente. Após nossa caminhada por aquele mundo maravilhoso que é de Sete Além, eu comecei a conversar e entender um pouco mais sobre a história do nosso pequeno homem, uma criança se tornando ceifeira. Alguma coisa está muito errada. E isso me alertou para que eu tivesse que procurar o motivo disso estar acontecendo. Que coisa maravilhosa é poder chegar e dizer que eu trabalhei para ajudar essa pequena alma. Mas claro, isso foi só a primeira parte do nosso conto e ela ainda tem que ser. Pense assim. Assim que eu estava em meio a esse enigma, claro, fazendo um trabalho de ensinar aquela pequena alma, eu comecei a tratá-lo como um verdadeiro ceifeiro, ensiná-lo, porque se um ceifeiro adulto que não teve um treinamento adequado pode ser um problema, imagina quando for uma criança que não tem ainda ideia do que está fazendo. Então, decidi tutelá-lo e levá-lo para os jardins. Os jardins são uma maravilhosa construção. Seus muros e coisas vivas talvez sejam o que mais próximo existe do mundo vivo em Sete Além. Mas, infelizmente, nenhum ceifeiro consegue entrar ou ver o que tem lá dentro. Apesar de seus portões de ferro serem vazados, nós só conseguimos imaginar. Existem alguns momentos, os portões se abrem um pouquinho. Existem aqueles que vão lá para poder espiar e tentar. Naturalmente, escutamos alguns risos e vozes. Isso que sabemos que ali é o lugar onde as crianças ficam. Mas o que teria levado essa criança a fugir ou a nunca chegar nesse jardim ainda era um mistério para mim. Mistérios. Mistérios. A morte tem essa mania de trabalhar de maneira que nem mesmo o mais experiente dos ceifeiros entende. Claro,
ela tem muitas faces. Ela é uma poderosa e inigualável força da natureza. Sempre existiu e sempre vai existir. Nós, como ajudantes, inevitavelmente, uma hora ou outra, iremos cair no esquecimento ou fazer a passagem. Aliás, deixa eu contar um pouco também sobre mim. Eu vim para contar essa história, mas tenho que contar um pouco sobre quem sou. Afinal, toda boa história tem um bom contador de histórias. Eu vivi há muito tempo em um mundo onde reis, rainhas, guerreiros, cavaleiros existiam. E as pessoas pensam que aquilo com que eu trabalhava é uma coisa idiota. Você deve conhecer o famoso bobo da corte. Mas saiba que de bobo eles não têm nada. O bobo da corte é aquele cara que vai inevitavelmente ter a maior proximidade com o rei. Ele vai acreditar em você. Ele vai escutar você. Porque você não tem o interesse que aqueles malditos cortesães têm. Tomar o lugar dele? Não. A vida de um Alerquim é muito melhor. Você tem todo o poder e prestígio que precisa e não precisa sentar no trono para colocar a sua cabeça a prêmio. Inevitavelmente, existem tramóias. Apesar de ser uma vida maravilhosa, eu confesso que desperdicei muitas minhas habilidades, apenas alegrando um gordo fanfarrão miserável que decidiu acreditar em um nobre maldito. E então, a minha cabeça foi o prêmio que ele teve. Eu ainda lembro como se fosse ontem. A guilhotina passando rapidamente e eu olhando para meu corpo ali se tremendo. A gente pensa que quando a cabeça é desligada dessa maneira, nós morremos instantaneamente. Mas não é assim que acontece, não. Por alguns segundos, você sente toda a dor. Você vê o seu corpo diante de você. E, inevitavelmente, sua vista escurece. Até que apenas a escuridão existe. Claro, eu apareci dentro do Estige como qualquer outro ceifeiro. E aí? Bem, aí eu estou aqui agora. Afinal, não é uma má vida essa que eu tenho atualmente. Se comparar àquela, a única coisa que eu sinto falta são os sentimentos. Você talvez não se acostume com isso e queira fazer logo a passagem. Não culpo. Mas vamos ver o que os novos episódios vão nos revelar. O que nós iremos aprender nas próximas vezes que vamos nos encontrar. Aquela criança foi instruída de uma última coisa. Além de eu falar sobre os poderes e como ele ia utilizá-los, claro, todos têm que aprender isso antes de sair para a primeira colheita. Eu disse uma coisa: procure
se juntar com outros ceifeiros. Nós vamos conhecê-los em breve. Afinal, a maneira mais fácil de você conseguir burlar novamente a morte é tendo quem se lembre de você. Mas ninguém do mundo vivo pode lembrar de você. Afinal, você não está mais vivo. Por isso que os seus amigos aqui, os seus aliados, devem ser escolhidos muito bem. São eles que vão te permitir, caso você seja jogado de novo nas águas do Estige, a fugir da morte. E como funciona a colheita, nós vamos ver nas nossas próximas aventuras, nos próximos encontros. Claro, hoje eu só vim para te contar um pouco daquilo que aconteceu. Afinal, eu quero ver desta vez isso não ficar registrado.